Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto TRI e do ano de 2024. Essa conferência está sendo gravada e estará disponível no site da empresa em auraminerals.com/investidores. E também estará disponível para download. Temos também a opção da apresentação em português. Para acessá-la, pressione o ícone do globo no canto inferior da tela do Zoom e escolha entrar na sala em português. Então, selecione mutar o áudio original. Gostaríamos de informar que os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação, que será então seguida por uma sessão de perguntas e respostas com as respectivas instruções. Antes de prosseguir, vale ressaltar que quaisquer declarações durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras são as crenças e suposições da diretoria da Aura e das informações disponíveis para a empresa. Tais declarações podem envolver riscos e incertezas, pois estão relacionadas a eventos futuros e, assim, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que eventos relacionados ao cenário macroeconômico, ao setor e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam significativamente diferentes daqueles expressos nessas respectivas declarações. Temos aqui conosco Rodrigo Barbosa, presidente e CEO, e Kleber Cardoso, CFO. Vou passar agora a palavra para Rodrigo Barbosa para começar a apresentação. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Vamos apresentar, então, os resultados do quarto trimestre do ano de 2024. Foi para nós um ano extraordinário, fantástico, em termos de resultados, e com certeza vai nos permitir continuar a crescer em 2025 e 2026 e assim por diante. Eu vou passar aqui pelos principais destaques e os investimentos que foram feitos durante o ano, e aí o Kleber vai dar mais resultados e detalhes sobre os resultados em si. Temos então aqui no sumário executivo os destaques. Foi um ano bastante complexo, com várias coisas importantes que valem ser destacadas. Nós dobramos o EBITDA. Estamos em 270 milhões de dólares, com o preço do ouro um pouco abaixo do que ele era do ano passado, e está um pouco abaixo do que estava do ano passado, e se o ouro continuar com esse nível, teremos um impacto significativo no EBITDA de 2025, sem considerar a startup do projeto de Borborema. Falando do All-in Sustaining Cost, terminamos o ano em $373 por onça, 1,373 GEL. Veremos que teremos o guidance de 25 um pouco acima do que nós fizemos em 2024, principalmente por causa de Apoena. Apoena nós tivemos ter uma recuperação para voltar aos níveis normais, e isso vai com certeza diminuir o nosso all-in sustaining cost no futuro. Como vimos, nós tivemos uma produção do total em almas, apesar dos desafios que tivemos, foi um ano muito positivo, trocamos um fornecedor e conseguimos manter o custo caixa abaixo da média da empresa. Pensando em Borborema, no ano nós tivemos muita evolução em 24, isso com certeza vai continuar em 25. Estamos 100% comprometidos com o orçamento, não esperamos sair do esperado e estamos muito em linha para começar o ramp up em março. E aí, então, a produção comercial no segundo semestre de 25. Tivemos um desempenho muito bom das operações. Claro, tivemos alguns desafios em Apoena, principalmente pelo atraso das licenças ambientais, mas Minosa teve um ano bastante interessante, nós continuamos melhorando as operações, continuamos a nossa expansão.
Além disso, em Almas, durante o segundo semestre de 24, conseguimos expandir a nossa capacidade para aumentar a nossa produção e veremos, então, que no quarto trimestre nós tivemos uma produção recorde em Almas, perto de 1.700 onças. Aranzazu está bem alinhada com as nossas expectativas, mas além desses resultados importantes, vale considerar alguns outros aspectos. Tivemos uma evolução grande na exploração, estamos pensando no orçamento para começar a investir na operação subterrânea de Almas. Terminamos o processo de aquisição da Bluestone, foi fechado o negócio em janeiro. Investimos na exploração e vamos começar em março a explorar as reservas e vamos começar a evoluir as operações. Apenas em Minosa nós não estamos investindo muito em exploração, mas em Serra da Estrela, Apoena, Aranzazu e Almas, sim, devemos ver uma evolução muito boa nesses ativos. Nós também anunciamos os dividendos, estamos pagando os dividendos por trimestre, no caso, ponto 25 dólares por ação. Se olharmos para o ano de 2024, está muito alinhado com o que nós prometemos ao mercado. Nós teríamos crescimento, pagaremos dividendos e nós agregaríamos valor por meio de execução dos projetos de greenfield, colocaríamos projetos em operação dentro do prazo e teríamos melhorias nas reservas e na operação e também com M&A para continuar crescendo e melhorando o nosso NAV, que nós chamamos. Então, como dito, nós tivemos um desempenho muito bom em todos esses pilares, principalmente o M&A, ao mesmo tempo que continuamos pagando dividendos. O que faz com que nós tenhamos um dos melhores rendimentos por considerando dividendos no ano. Isso tudo vai nos permitir continuar a crescendo em 25, com um projeto de Almas e Borborema que vai estar em operação durante esse ano. Como sempre falamos, nós acreditamos que os bons resultados são fruto de medidas de segurança muito importantes. Nós passamos 2 anos investindo em uma mina para fazer ramp up, mais 2 anos com outra operação. Segurança para nós é uma prioridade. Em 2 anos, nós tivemos um acidente com afastamento. Então, os nossos padrões de segurança são realmente bastante elevados para que nós consigamos produzir bons resultados, mas também mantendo padrões de segurança de qualidade. Temos também todas as operações no subterrâneo, de depósitos, plataformas, que acontecem, inclusive de manutenção, de acordo com em conformidade com a legislação atual e com as condições necessárias. Durante o ano, então, como eu falei, nós chegamos numa produção de 267.000 GEL, seria acima disso, mas pensando na conversão de cobre para ouro, isso acaba diminuindo o equivalente de ouro. Mas ainda assim, se nós tirássemos esse efeito, nós estaríamos então na máxima do guidance. Ainda assim, 267 está muito em linha com o guidance com que nós prometemos ao mercado. Pensando no trimestre, Aranzazu muito em linha com o trimestre anterior, com o plano da mina, preços mais altos do ouro acabaram beneficiando a Aranzazu, mas nós vemos um gel que impacta. A Poena teve alguns problemas na obtenção da licença, alguns atrasos, nós tivemos que lidar com isso para a expansão da mina Minosa, tivemos uma diminuição do teor ali, que também foi um desafio. A Minosa, produção caiu 7% comparado ao trimestre anterior, mas também nós vamos chegar numa operação normal depois de 2 anos. Nós tivemos uma produção aqui bastante interessante,
versus o terceiro trimestre. Terceiro trimestre a gente estava um pouco abaixo do esperado e no quarto muito alinhado com o que nós esperávamos, teve uma variação, que acontece mesmo em mimosa durante o trimestre, mas o mais importante é que nós conseguimos produzir acima de 1.800 onças no trimestre e durante o ano. A Almas teve um desempenho muito bom, acima do que nós esperamos, chegando em 70.000 onças de produção, é um pouco abaixo até do que esperávamos em custo. O Kleber vai dar detalhes sobre isso, mas a Almas com certeza contribuindo positivamente para o EBITDA da Aura. E assim como esperado, Borborema também provavelmente vai contribuir, tem um projeto maior em céu aberto, com um teor médio parecido, então a expectativa da Borborema, quando entrar em operação, é bastante positiva, com grande potencial de crescimento no segundo trimestre no semestre e no ano que vem. Pensando então no all-in sustaining cost, o resultado para nós aqui foi 1,373 no quarto trimestre, e em 2024, 1,320, que está com certeza na máxima do guidance, e acaba sendo bastante positivo para o que nós tínhamos no guidance. Além dos resultados, nós estamos também divulgando o guidance para 2025. Vimos então aqui a produção de 267, se nós não tivéssemos esse aumento no preço do ouro, nós teríamos produzido 276.000 onças, e o guidance, então, considerando as novas projeções do ouro, seria 266 e 300, mesmo nível de 24, principalmente porque nós vemos a Apoena, como já foi dito, tem uma produção abaixo da média durante essa fase de investimento, ao mesmo tempo em que temos o início da produção de Borborema, que vai render mais frutos no segundo semestre de 25. No entanto, vemos um aumento consistente de produção como um todo. Pensando no all-in sustaining cost, gostaria de destacar que no guidance nós estamos acima do que foi esperado em 24. Não é tão intuitivo assim, nós temos um novo projeto que tem um all-in sustaining cash cost abaixo da média, mas principalmente porque em Apoena, e passaremos por uma fase de investimento, isso vai cair em all-in sustaining cost. Isso vai ser amortizado depois, quando nós chegarmos a níveis normais de produção. Tirando esse impacto de Apoena, o guidance seria aproximadamente próximo ao que nós fizemos em 24 e até poderia ter uma redução perto do que nós fizemos. Em Borborema, nós teremos só uma parte no segundo semestre, na produção comercial. E pensando no CapEx, como nós vimos, em 24 nós gastamos uma quantia significativa, tivemos muitas despesas e investimentos que foram feitos. Nós teremos algum investimento ainda em Borborema nos primeiros meses, agora de 25, mas no geral devemos ver uma redução de CapEx no guidance. É importante ressaltar que não estamos incluindo aqui Matupá e outros projetos de expansão, como Bluestone e outros investimentos. E estamos ainda analisando os detalhes dos investimentos e quando tivermos, então, a aprovação do investimento, iremos incluir esse CapEx nas nossas projeções e também anunciar para o mercado. Como eu comentei, o projeto de Borborema está dentro do orçamento, dentro do prazo. Nós devemos começar agora o ramp up em março de 25 e a produção comercial em si durante o segundo semestre de 25.
Os dados, os números melhoram a cada dia, se nós vemos que o preço do ouro valoriza, nós temos um VPL melhor, mas também temos uma conversa bastante próxima com o governo, com as autoridades, para fazer uma realocação que vai permitir dobrar as nossas reservas, mas pensando no que nós temos hoje, em 812.000 onças, com o preço, nós temos um NPV, um VPL que é bastante significativo, bastante atraente. E temos uma motivos muito bons para acontecer que essa realocação vai acontecer para a gente chegar aqui em 537 milhões de dólares. Eu vou agora passar a palavra para o Kleber, que vai falar sobre os resultados. Depois teremos a sessão de perguntas e respostas e um resumo. Olá a todos, bom dia, continuando. Vamos começar então com um resumo, né, dos nossos indicadores financeiros do quarto trimestre e do ano de 24 como um todo. O que nós tivemos no trimestre? 172 milhões de dólares de receita líquida, um aumento significativo versus o tri anterior, principalmente porque nós conseguimos manter o o envio de gels, porque também o preço médio estava mais alto do que no trimestre anterior. Então nós tivemos um recorde na receita líquida, tanto no trimestre como no ano, que totalizou em 594 milhões de dólares. Pensando no EBITDA ajustado, também nós bativemos um recorde, tivemos um EBITDA mais alto em 79 milhões no tri, e no ano em 267 milhões. Pensando nos KPIs de lucro líquido, no trimestre foi de 17 milhões de dólares. Nós conseguimos reverter, então, um prejuízo do trimestre anterior, basicamente que eram associadas com umas perdas dos hedges de marcação a mercado, com o aumento do preço do ouro, com a valorização no final de 23, nós tivemos essas perdas não financeiras e no quarto trimestre de 24, o preço médio do ouro subiu, mas se manteve estável entre o começo e o final do trimestre. Então nós tivemos também um ganho associado a isso, que eu vou detalhar mais para frente. Pensando no caixa e na dívida líquida, vimos um aumento significativo na nossa posição de caixa, fechando em 270 milhões no ano, principalmente pela debênture de almas que nós emitimos em outubro, R$ 1 bilhão, e no quarto trimestre foi um total de 188 milhões de dólares. Parte desse capital foi usado para pagar algumas linhas de crédito de mais curto prazo e custos mais altos, e parte disso está em caixa para uso da empresa. Então, como falado, a dívida líquida de 188 milhões, foi um desempenho muito positivo, considerando a nossa proporção, né, da dívida pelo EBITDA, 0,7 vezes a nossa proporção. A maior parte do dinheiro foi para o projeto de Borborema e também para pagar dividendos e fazendo recompra de ações. Aqui nós temos a quebra para mostrar o EBITDA ajustado e também o lucro líquido nesse trimestre. Então, veio principalmente de Almas, a gente chegou num EBITDA muito alto aqui de 31 milhões. Como o Rodrigo falou, é um resultado fantástico, considerando que o 24 foi o primeiro ano de operação total de Almas.
Aranzazu e Minosa tiveram um desempenho muito positivo também, de 25 e 24 milhões de dólares em EBITDA, e a Poema, como já explicado, estamos no momento de transição, e um EBITDA mais baixo de 6 milhões no trimestre. Pensando em amortização, estamos falando de 15 milhões de dólares, isso está de acordo com a nossa expectativa. Despesas financeiras um pouco abaixo do trimestre anterior, 10 milhões. De novo, porque a gente não tinha perdas de marcação a mercado com derivativos aqui. O que nós tivemos aqui foi despesas com imposto de renda, 40 milhões em despesas de imposto de renda. A maior parte são impostos diferidos de 16 milhões de dólares ali. E a maior parte dessas despesas são chamadas de itens não monetários. É basicamente um aspecto de contabilidade apenas para seguir as regras de contabilidade. Toda vez que há uma valorização ou desvalorização do real, nós temos perdas ou ganhos nos nossos resultados. Como todos sabem, o preço do o real desvalorizou significativamente no trimestre e nós tivemos, então, perdas por causa disso. Fechamos o trimestre com o lucro líquido de 17 milhões, e isso é um lucro líquido que exclui o que não tem impacto no caixa. Como nós falamos, nós tivemos ganhos de marcação a mercado por causa dos derivativos, isso acaba sendo excluído desse lucro líquido. O efeito que nós vimos nesse trimestre foi um pouco menor do que dos de outros trimestres, apesar desse efeito da desvalorização do real, e nós consideramos esses impostos diferidos sobre esses itens não monetários e acaba gerando um lucro líquido ajustado de 25 milhões no trimestre. Fazendo essa mesma análise para o ano, o que que nós temos? Aranzazu, Minosa e Almas com um desempenho muito consistente, contribuindo para o EBITDA positivamente. 62 milhões de amortização, basicamente estável em todos os trimestres. Olhando para o ano, nós tivemos despesas financeiras aqui que foram significativas de 153 milhões. Se olharmos para o ano, mais da metade disso, 80 milhões, tem essa questão de perda por causa dos derivativos de ouro. 82 milhões de despesas com imposto de renda, impostos diferidos ali quando olhamos totalizam 30 milhões. Nossas operações têm resultados positivos que acabam levando a uma queda de 30 milhões de lucro líquido no ano, mas se nós considerarmos as perdas de marcação a mercado com derivativo de ouro, as perdas ou na verdade o ganho com o câmbio e os impostos diferidos sobre os itens não monetários, o nosso lucro líquido ajustado é 82 milhões de dólares para o ano. Passando então do P&L para uma análise de caixa, temos aqui em detalhe o que acontece na nossa posição de caixa durante o quarto trimestre. Aqui na esquerda, o que que nós temos? Temos a nossa posição de caixa no começo do trimestre, 196 milhões de dólares. E aqui nós temos um fluxo de caixa livre ajustado para a firma que considera a produção. Não considera os investimentos para expandir a empresa. Foi um trimestre forte, geramos 6 a 7 milhões de dólares nas minas em produção, mas na verdade 67 milhões. Temos aqui desses 67, na verdade, 5 milhões com esse impacto aqui de perdas realizadas com hedge de ouro. Os 67 milhões de dólares foram usados para pagar alguns investimentos para expansão, consumiram
uma parte importante, basicamente, a final da construção de Borborema, que 64 milhões, e tivemos alguns itens financeiros também aqui, o maior sendo um pagamento de dívidas e o que ficou após a emissão de debêntures e pagamento de linhas de crédito. No quarto trimestre também, nós tivemos um retorno de US$ 21 milhões entre dividendos e recompra de ações. Essa mesma visão, então, para o ano todo, vemos aqui que geramos US$ 195 milhões, mais do que suficiente para pagar pelo investimento, que consumiu US$ 159 milhões, de novo Borborema aqui sendo o destaque do investimento, mas também continuamos a investir em Carajá e outras unidades, e aqui para a direita os mesmos itens que vimos no trimestre. Tudo explicado também pelo debenture de Almas, e também voltando para os investidores US$ 56 milhões entre dividendos e recompra de ações. E fechamos em US$ 270 milhões. E agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Vamos então iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta, escolha a reação na parte inferior de levantar a mão. Se sua pergunta já tiver sido respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do Ricardo Monegali, do Safra. Pode abrir o microfone. Olá a todos, Rodrigo, Kleber, Natasha. Tenho 3 perguntas, se possível. É muito cedo para tentar entender o que que vai ter no relatório das reservas no final de abril? Essa é a minha pergunta, já dá para ter uma ideia? Alguma novidade em alguma área em que vocês acham que vocês já vão ter o licenciamento para adicionar as reservas? E eu queria entender o guidance de expansão do CAPEX, se vocês podem detalhar mais. Quanto disso está na fase do NODES, né, da fase 3? E quanto desse investimento vem de NODES também? E o que que a gente pode esperar para 26? Se o projeto deve acabar no final de 25, certo? Em relação à Mimosa, você falou que o guidance de custo caixa está mais alto do que era em 24, basicamente por teores mais baixos, mas também por uma movimentação menor, né, de mina. E aí eu queria entender onde, olhando para isso, né, onde esse custo caixa, de acordo com o guidance, ele está? Ou se é parecido com o 2024, se vocês puderem me dar uma comparação. Bom, Ricardo, muito obrigado pela pergunta. Vou responder a primeira e a terceira, e acho que o Kleber consegue responder a segunda, né. Então, pensando nas reservas, sim, é muito cedo, para ter uma ideia do que nós vamos conseguir ter no final do primeiro trimestre agora. Nós evoluímos muito em Minosa, nós vamos continuar a exploração, mas isso não foi feito ainda. Toda essa informação vai estar nesse relatório do AIF, que sai no final de março. Pensando, então, também em aumentar as reservas em Borborema, vai depender muito das conversas atuais que temos com o governo, que esperamos que sejam finalizadas, mas a perspectiva é bastante positiva para que nós tenhamos a licença até o meio do ano, nesse semestre. É importante ressaltar que nós não ainda incluímos nos recursos, né, reservas nesse momento, as reservas da Bluestone, não está em nenhum dos nossos relatórios, nas nossas declarações, ainda estamos analisando, avaliando os números e assim que terminarmos essa análise, estará incluído no AIF, no AIF.
Bom, eu vou responder a segunda pergunta em relação ao CAPEX, né, o CAPEX de expansão. Nós não temos um guidance detalhado, né, aqui de expansão do CAPEX, mas o que eu posso te falar sobre o nosso MD&A é que pensando num CAPEX de expansão, temos mais da metade disso para complementar o projeto de Borborema, e o restante será para nodes e também para investir em alguns outros projetos de expansão ou até em Carajás. Excluindo Borborema, a maior parte deveria ser para focar nos depósitos de nodes. E aqui, em relação à Minosa, né, falando em relação aí All-in Sustaining Cash Cost, All-in Sustaining Cost, eu acho que em relação a 24 seria um pouquinho abaixo, por causa de uma pequena diminuição no teor, mas deveria ser algo parecido com 24. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Edgar Pinto de Souza, do Itaú BBA. Pode abrir o microfone. Olá a todos. Olá, Rodrigo, Kleber. Acho que foi um ano muito bom para a Aura. Nós temos recebido, né, várias perguntas sobre vocês. Acho que vocês estão ganhando visibilidade, bastante interesse. Rodrigo, minha pergunta para você. Nós vimos essa performance, esse desafio, esse desempenho bastante sólido, tanto para a Aura, mas também para o preço do ouro. Mas eu acho que a questão da liquidez ainda é um problema para os investidores. E aí eu queria ouvir de você como que vocês conseguem aumentar a liquidez, né? Tem alguma coisa que vocês têm em mente? Qual que é a estratégia? E como que vocês equilibram isso com o seu programa de recompra? A minha segunda pergunta, em relação à EPP, sabemos que acaba sendo, por enquanto, talvez o maior gargalo da operação, em 25 também vai ser, em 26, por causa da da mina de Noge a céu aberto. Como nós devemos considerar EPP depois que vocês tiverem um teor maior? Qual a perspectiva para custo, produção em 25 e daqui em diante? Minha última pergunta tem a ver com os gatilhos no curto prazo, então nós temos o relatório do projeto de Matupá, a licença do projeto de Bluestone e também a aprovação de Borborema. Se você pudesse passar para nós qual que é a perspectiva de tudo isso, seria importante. Muito obrigado, Edgar. Muito bom saber que nós, estamos ganhando a atenção, né, dos investidores, atraindo a atenção. Nós realmente estamos evoluindo bastante com os nossos projetos, né, de longo prazo. A sua primeira pergunta tem a ver com liquidez. Sim, acho que nós estamos sim focando nisso, é um ponto de atenção. Recebemos esse feedback, né, a história é boa, é uma história de crescimento, de redução de custo, de pagamento de dividendos, mas a liquidez ainda é um ponto que acaba desacelerando o crescimento, e alguns investidores e acionistas não ficam felizes com isso. Nós sabemos disso, temos consciência disso, estamos com algumas estratégias para endereçar esse ponto. Em relação à recompra de ações, é uma não tem nenhum investimento melhor que nós podemos fazer do que recomprar as nossas ações. Mas, claro, não é isso que vai comprometer a nossa liquidez ou o nosso sucesso. Acho que a gente tem que ir um pouco adiante, né, e pensar como é que a gente vai lidar com essa questão da liquidez. Como vocês sabem, nós temos, então, também um projeto de M&A, a gente continua olhando, Matupá, a gente tem Cerro Blanco, vamos continuar monitorando o mercado para ver se existe alguma outra oportunidade ou de colocar mais ações no mercado, se fizer sentido para os acionistas, e eu acho que isso com certeza ajudaria a solucionar um pouquinho essa questão da liquidez ou para melhorar a situação, mas para isso a gente tem que ter o preço certo e também os investimentos. O uso do capital
vai depender do preço por NAV, né, então a gente não pode ter uma diluição do preço para os nossos shareholders, que tem que continuar gerando valor. O que nós estamos considerando também, e todo mundo sabe, nós sempre pensamos onde nós deveríamos estar, no Canadá, em Toronto, Brasil, Nova York, deveríamos estar nos Estados Unidos ou não. Essas conversas, então, estão acontecendo, porque nós queremos sim endereçar essa questão. Os desafios, no entanto, é que nós temos acesso a capital agora, a gente não precisa de novas ações, mas se nós tivermos uma oportunidade e pudermos usar, o lucro, isso solucionaria um pouco essa questão. Qual foi a sua segunda pergunta? Em relação à EPP. Nós vamos no AIF, o plano que nós temos da mina, o nível de produção que nós teremos após, né, o que nós chamamos desse pushback, mas nós já tivemos um desempenho bom em teores médios, né. Se você olhar a performance, o desempenho em 21, 22 até 23, dá para ter uma ideia. Como é que seria o nosso desempenho de All-in Sustaining Cost. É claro que nós vamos avaliar e vamos também divulgar ao mercado todos esses números, assim que nós terminarmos as projeções. E a última pergunta? Se vocês têm alguma atualização sobre o Borborema, Matupá, quando que vocês vão ter uma remodelagem do projeto de Matupá ou de Cerro Branco? Matupá, você trouxe um ponto interessante. O projeto de Matupá está sendo finalizado agora. Do ponto de vista de entendimento, nós temos a influência de Pezão, Pé Quente, Serrinha ainda precisa um pouco mais de trabalho. O estado de Mato Grosso mudou um pouquinho os procedimentos para licenças ambientais, essa acaba sendo mais digitalizado, mas mudou um pouco, o processo, então nós tivemos alguns atrasos ali pela licença, mas nós vamos continuar ali na exploração com uma velocidade um pouquinho menor, dado que nós tivemos que mudar um pouco o foco. Mas em Matupá nós devemos ter mais maturidade no meio do ano, entre o segundo e o terceiro trimestres. Isso seria bom, porque nós estaremos avaliando e vendo como que nós podemos realmente explorar Cerro Branco. Nós entendemos que pode demorar alguns anos, mas nós precisamos de fato entender como solucionar alguns dos problemas. Nós temos ali a licença para subterrâneo, para EPP, nós ainda não conseguimos chegar num consenso com as autoridades locais. Então, nós precisamos de algumas conversas importantes com as comunidades também, mas nós estamos com iniciativas para lidar com isso. Eu estive ali pessoalmente algumas vezes e nós vamos continuar fazendo isso para ter mais uma ideia muito boa de começar ali a construção e colocar a estratégia em si, mas mais ou menos a ideia é no meio deste ano. E Borborema, para mim a situação é parecida. Até o meio do ano nós devemos ter uma visão mais clara da estratégia de como continuar a empresa nos próximos anos, né, aliás, continuar ali o processo. Nesse semestre, nós, temos também alguns acontecimentos que foram muito importantes, né. Nós temos aqui o ramp up que vai acontecer, nós conseguimos as licenças. Tem uma análise que nós estamos fazendo em Cerro Branco, que é bastante importante, relevante. Então, olhando para a estratégia como um todo, para a Aura, nós temos aqui alguns acontecimentos a serem celebrados, algumas conquistas importantes, e até incluindo os ativos, por exemplo, como Serra da Estrela. A nossa pergunta vem de Guilherme Nips, da XP. Você pode abrir o microfone. Bom dia, Rodrigo, Kleber, Natasha. Bom, parabéns por a apresentação e pelos resultados. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é para Almas. Pensando no guidance, nós estávamos esperando um custo caixa um pouco mais baixo,
considerando que no primeiro semestre de 24 vocês tiveram alguns problemas com um fornecedor, né. Mas a gente teve um custo caixa que é comparado com a máxima, né, do seu guidance para 25. Então o que eu queria ouvir aqui é se tem alguma coisa em específica em relação a esse guidance de almas para 25. Essa é a minha pergunta. E pensando então na alocação de capital, na estratégia, considerando os projetos que vocês têm no pipeline, parece que vocês vão priorizar Matupá em vez de Bluestone. É isso? Ou tem alguma outra atualização ali de Bluestone? O que que nós devemos esperar até o final do ano? Como é que isso vai continuar para os próximos anos? São essas minhas 2 perguntas. Bom, obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu vou deixar o Kleber responder a primeira sobre a Almas e depois eu respondo a segunda pergunta sobre a Bluestone. Quando nós pensamos no All-in Sustaining Cost de Almas, você vai ver que está estável, se nós compararmos ano a ano. Então, pegando um pouco o intervalo, é bastante parecido com o que a Almas produziu em 24. Não tem um aumento, claro, se você comparar com o quarto trimestre, sim, mas foi uma exceção, foi muito mais alto do que o normal, né. Então, um trimestre acaba sendo um pouco, traiçoeiro, né, temos que tomar cuidado ao avaliar só o desempenho de um trimestre, temos que olhar o ano como um todo. No quarto trimestre, especificamente para o sequenciamento de mina, nós conseguimos reduzir significativamente um strip ratio. Então, se você olhar no ano a ano, é estável e não tem nenhum aumento em termos de inflação. Então, basicamente, um resultado estável, tá, de custo caixa. Pensando em Cerro Blanco, né, a Bluestone tem 2 projetos, um que é geotérmico, que tem produzir até 50 megawatts, e Cerro Blanco, que é a mina de ouro em si. Não é que nós preferimos, em termos de alocação de capital, Matupá, mas nós precisamos de tempo para analisar quando nós conseguiríamos construir, de fato, Cerro Blanco. Cerro Blanco é um projeto maior, mais complexo, de teores maiores. Claro que nós estamos fazendo nossos estudos de viabilidade, o CAPEX para isso. É claro que nós pensamos de forma intuitiva que isso teria um retorno maior, se você comparar com Matupá. Então, se os 2 estiverem disponíveis para o começo da construção, nós provavelmente preferiríamos Cerro Blanco, mas ainda precisamos de mais análises e de trabalho também social para entender quando que isso seria viável, a construção em si. Se nós avaliarmos que vai demorar um pouquinho para começar Cerro Blanco, a construção, então nós começaríamos Matupá antes e depois focaríamos em Cerro Blanco. Claro que durante os próximos anos é parte do nosso plano continuar investindo em M&As. Ok, super claro. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Arazi, do BTG. Pode abrir o microfone. Olá, eu tenho 2 perguntas aqui. Eu estava pensando se vocês, pudessem falar um pouco do que vocês acham do desempenho do ouro. Vocês acham que os preços são sustentáveis no longo prazo, os preços de ouro? E em relação à alocação de capital, pensando que nós temos aqui uma posição de caixa, nós devemos esperar mais dividendos, alguma mudança na política de dividendos? Alguma outra forma de projeto ou aceleração de recompra de ações? Bom, do lado de dividendos, acredito que nós estamos pagando até acima do esperado, que seria, de acordo com o guidance, 20% do EBITDA menos o capex recorrente. E nós deveremos continuar pagando isso por trimestre, de acordo com o guidance. Se nós tivermos um excesso de capital, nós pagaremos mais. Se nós avaliarmos que a empresa
está desempenhando melhor do que o esperado, e nós tivermos um superávit, né, um excesso de capital, nós vamos sim considerar aumentar dividendos ou até aumentar um pouco o que nós consideramos de nível normal. Em relação ao preço de ouro, o preço do ouro, vai ser interessante ver o que acontece. Na minha visão, o ouro tem sido importante para diferentes investidores, né, atraindo perfis diferentes, e os investidores que querem diversificar um pouco o portfólio estão incluindo o ouro. E acho que há uma grande mudança no mundo que nós vemos que são uns bancos centrais no mundo que estão comprando ouro. A China, claro, é o maior produtor de ouro, o maior importador de ouro. Eles não divulgam exatamente o que compram ou quanto que tem nas reservas. Vemos também um movimento que é bastante interessante, não tem ainda uma conclusão, né, do porquê, há algumas dicas, mas acho que seria interessante para os investidores olharem para isso. Há um movimento físico de ouro no mundo que é sem precedentes, não visto antes. Então, em Londres, você vê o ouro saindo, indo em Londres, nos Estados Unidos, indo para a China. Talvez isso tenha a ver com as tarifas que o Trump colocou no ouro. Eu não acho que isso vá acontecer, mas acho que vai ser interessante olhar. Os investidores podem se antecipar com medo disso, mas também temos outras razões. Vemos cada vez mais o governo do Trump, os economistas falando da importância do ouro na maior confiabilidade, né, dos finanças. O governo do Trump quer também auditar as reservas de ouro. Ele e o Elon Musk iriam realmente auditar, né, a quantidade, a reserva, e há então esse movimento interessante envolvendo o ouro no mundo. Isso poderia com certeza ser um incentivo e impulsionar o preço do ouro para níveis maiores ainda. O que nós discutimos bastante é que temos a base da moeda fiat, a moeda fiduciária. Isso comparado com as moedas, é que o ouro tem um valor intrínseco que é maior do que qualquer outra moeda, digamos, fiduciária. As pessoas ficaram um pouco, talvez, viciadas nessa questão do dinheiro impresso, né, começou um pouco esse movimento, essa tendência na pandemia, mas isso nunca parou. Nós vemos nos Estados Unidos um déficit que exige mais dinheiro impresso, e o ouro acaba sendo um hedge para todo mundo que quer fugir um pouco no excesso desse, dinheiro. Então nós vemos sim a valorização do ouro, mas também vemos uma desvalorização dessas outras moedas. E se isso vocês acham que isso vai parar, então o preço vai ficar meio em média, mas se não, ele vai continuar sendo valorizado versus outras moedas. Ok, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do Ricardo Monegalha, do Safra. Olá, eu de novo. Eu tenho uma pergunta aqui. Rodrigo, você poderia nos passar a sua percepção do preço de NAV, né? Eu acho que mesmo com um desempenho bom, você tem alguns aspectos a serem considerados, então seria importante ver sua visão. Sim, eu acho que nós ainda tem um desconto, né, que deve mudar no futuro, mas a gente vê assim, uns relatórios de analistas como a Bloomberg, é que nós estamos 0,5 vezes NAV, mas não considerando o projeto de Cerro Blanco, eu estou falando de um projeto que é de multimilhão de onças, de alto teor, isso vai com certeza contribuir positivamente para o NAV. Então, a informação que nós recebemos no mercado foi essa, não incluindo o NAV de Cerro Blanco, que deveria
ser incluído durante esse ano. Acho que a principal razão, né, de estarmos nessa situação, e é em relação ao nosso volume diário de trading, né. Temos o investidores que gostam muito da nossa história, nós temos reuniões com eles, e eles falam: "O volume de trading tem que dobrar ou triplicar, e se isso acontecer, nós com certeza vamos ter mais interesse". Eu acho que acaba sendo uma oportunidade muito grande para aqueles investidores que querem entrar e comprar as ações, porque à medida que nós continuarmos crescendo, entrarmos em operação com Borborema, construiremos Matupá e depois Cerro Blanco, nós conseguiremos aumentar, claro, o volume de trading diário, e isso seria muito positivo. Considerando, os nossos peers, né, que seriam as empresas parecidas, elas estão 0,6, né, o preço por NAV, mas se vocês considerarem que nós teremos 0,8, 0,9 e acima de 1 bilhão, até acima disso. Então, se nós considerarmos a nossa comparação com os nossos, concorrentes de tamanho similar, nós vamos tentar muito mudar os peers, né, para mudar a nossa comparação com o Matupá e a Apoena, e a recuperação que nós teremos depois dessa fase de investimento, e as melhorias em Almas também, nós chegaremos em 450.000 onças por ano. Claro que o projeto Cerro Branco pode chegar em 250, 300 de céu aberto, mas nós temos esses projetos que entregaram e que estão colocando a Aura em 600, 700.000 onças, que é bastante significativo. Continuamos, como eu já falei, olhando as oportunidades de M&A, então eu acho que a gente vai diminuir muito a nossa distância para esses outros concorrentes, mas teremos um preço melhor por NAV comparado a onde estamos hoje. A sessão de perguntas e respostas está encerrada, então vamos passar a palavra para Rodrigo Barbosa para encerrar a conferência. Muito obrigado pela participação. Esse ano, como eu falei, foi fantástico. Nós tivemos uma produção recorde, receita recorde, um EBITDA recorde, uma geração de caixa durante o ano que muito positiva. Nós tivemos resultados maravilhosos de Almas, tivemos a aquisição de Cerro Blanco concluída. Estamos evoluindo nos etapas de exploração, pagamos um rendimento dos mais altos no mundo de dividendos para os acionistas, sempre com a construção de novas minas, nos tornando referência no setor. Almas é exemplo disso, Borborema, tudo dentro do prazo. Conseguimos fazer a construção em tempo recorde e faremos o ramp up logo. Estamos muito em linha com o planejado. Nós ainda estamos descontados, né, em relação aos nossos, talvez, concorrentes, e nosso plano no futuro é mudarmos basicamente de tier com outros concorrentes, mas para isso nós precisamos entregar os projetos de acordo com o prazo, de acordo com o orçamento, aumentar as nossas reservas, os nossos recursos, mas acredito que nós estamos criando todas as condições para melhorar o nosso preço por NAV. O preço do ouro continua tendo um papel importante, e eu convidaria os investidores a fazerem uma conta interessante. No ano passado, um EBITDA que cresceu para 270, e o preço do ouro está bastante acima do que estava no ano passado. Isso daria $130 milhões de EBITDA, sem considerar o que nós temos de Borborema e talvez de outros projetos. Estamos com resultados recordes e deveríamos continuar a ter esses resultados recordes nos próximos anos. Nós continuaremos trabalhando duro para continuar entregando esses projetos dentro do prazo, ter operações estáveis e também para produzir resultados positivos, aumentar o volume de trade diário. Mas com certeza vocês têm janelas de oportunidade importantes para entrar nesse mercado, porque nós com certeza vamos diminuir, né, o gap do NAV.
Queria agradecer muito e nos vemos na próxima videoconferência. Muito obrigada. Agora vamos encerrar a videoconferência do quarto trimestre de 2024 da Aura. Desejamos a todos um bom dia.